Quando a gente pensa na possibilidade de uma pessoa como o Bolsonaro achar que o Banco do Brasil não pode fazer uma propaganda com negros, é uma coisa assim, por um lado uma coisa absurda, por outro lado uma coisa animadora, porque o Bolsonaro até então, quando a gente falava que ele era machista e racista e homofóbico, as pessoas não acreditavam. Quando a gente falava isso, as pessoas o eleitor do Bolsonaro achava, né? Vocês lembram? Chamem ele de racista e colocava uma foto dele com um negro. Chamem ele de homofóbico, colocava uma foto dele com um homossexual. Chamam ele de sei lá o quê, porque não podem chamá-lo de corrupto. Essa era a brincadeirinha dos bolsominions antes. E o mais desesperador, hoje eu penso, quando eu vejo uma coisa dessa, eu penso numa pessoa que eu conheci pela internet que estava na Europa, na Inglaterra, no momento que eu comecei a fazer os meus vídeos. Esse cara já era seguidor do Bolsonaro, ele negro, as filhas dele negras, elas todas estão, as filhas e ele estão na mesma lista do Bolsonaro, na lista de pessoas indignas de fazer uma campanha para o governo, na lista de pessoas indignas de serem ministras, de terem algum gabinete no governo, na lista de pessoas indignas. Basicamente, simplesmente isso. E esse camarada, lógico, foram muitos negros, mas esse em especial, porque ele me seguia e ficava tentando me desmotivar e defendendo o Bolsonaro com unhas e dentes. E esse camarada negro foi um exemplo muito simbólico para mim, porque ele foi aquele camarada que teve a coragem de falar comigo que o que mais incomoda ele no governo Lula é exatamente o governo Lula dar oportunidades, principalmente relacionadas à educação, para negros e pobres. Porque ele falou da seguinte maneira para mim: olha, se eu que sou negro, morei em bairro pobre, consegui passar no vestibular federal, por que que os outros negros não vão fazer isso e vão ter cotas? Eu fiquei assim, pensei, gente, que cara covarde, né? Tipo, porque ele conseguiu, ele não quer que os outros consigam, porque ele quer ser, digamos que, o que brilha, né, entre os demais. E aí que eu vi a personalidade de lixo de algumas pessoas brasileiras, e aí que eu entendi por que do personagem Fernando Holliday. O personagem Fernando Holliday, ele cumpre um papel muito interessante, e ele já está cumprindo esse papel desde antes do Bolsonaro, que é o papel de colocar o negro no lugar que o negro ocupava antes do governo Lula. Lembrando que o que fez o negro chegar à situação de aparecer na televisão, né, cantores negros famosos, isso foi a ascensão econômica do negro. Foi exatamente o fato de que o governo Lula e Dilma deu condições para os mais pobres terem uma certa ascensão econômica, que eles começaram a aparecer na televisão, começaram a fazer sucesso, a Globo começou a explorar a possibilidade de produtos para negros e assim por diante. Agora, vocês já pararam para imaginar um shampoo para cabelos crespos com uma mulher loura na capa fazendo a propaganda? Vamos imaginar Bolsonaro como marqueteiro de produtos em geral. Imaginem um shampoo para cabelo crespo com com a esposa do Bolsonaro fazendo a propaganda, né? É um shampoo para negros, mas a esposa do Bolsonaro está lá, loirinha, fazendo a propaganda na capa, né? Então, quando a gente pensa nesse detalhe, a gente vê que ele não tem noção de como que o fato dele estar sendo massa de manobra de Israel pode estar destruindo o Brasil. Essa coisa de recolocar o negro na condição de submissão, essa coisa de desprivilegiar os negros e começar a colocar os negros como subespécie no Brasil, é uma coisa que todos, absolutamente todos os brasileiros vão pagar caro. Porque, olha, no momento que você começa a incluir os negros, que só estão em condição diferente, em média, condição diferente dos brancos, porque eles tiveram uma ordem de extermínio logo após o fim da escravidão no Brasil, que foi o processo de branquificação do Brasil. A ideia era não dar emprego para os negros e trazer europeus para que o Brasil ficasse branco. Imaginavam os patrões, imaginavam os fazendeiros, que se os negros fossem simplesmente jogados para fora das fazendas, eles iam morrer e o Brasil ia simplesmente matar todos os negros. Só que isso não aconteceu,
Eles se reinventaram, obviamente, saindo de uma realidade na qual os brancos tinham fazendas e eles tinham somente o próprio corpo, que nem era deles antes da libertação da escravidão. Esses negros ocuparam, obviamente, bairros pobres, favelas, ocuparam determinados quilombos. Dos quilombos eles foram para as cidades para tentar empregos. Obviamente, hoje, a gente tem uma condição de marginalização. É muito mais provável que uma favela tenha negros, e é muito mais provável que negros se engajem no crime, porque os negros foram condenados à pobreza extrema. Não é porque eles têm um caráter inferior, é porque eles foram colocados numa situação de pobreza extrema. Por quem? Os fazendeiros brancos, né, gente? Era para branquificar o Brasil que eles foram jogados para fora para morrerem ao relento. Mas aí hoje nós temos uma situação que o Brasil ele pode, aos poucos, ir recolocando a consciência do povo. Eu não falo recolocando o negro no seu lugar de direito, então é recolocando a consciência do povo de que um país que respeita todos é um país mais seguro. Agora, veja bem, no momento em que os negros brasileiros, lembrando que desde a libertação da escravidão eles foram prejudicados para que talvez morressem, né, que essa era a intenção do projeto de branquificação do Brasil, os negros que desde a libertação da escravidão eles estão sendo perseguidos pelas elites, eles tiveram uma pequena probabilidade de ascensão social durante o governo Lula e Dilma, e obviamente por causa dessa ascensão social, o Brasil começou a ver negros em postos que não eram ocupados antes por negros, né? Postos superiores, é negro engenheiro, é negro médico. Isso para o Brasil é muito bom, porque olha, imagine você que uma criança que antes crescia assistindo televisão e novela e vendo o negro sempre como escravo, como ladrão, como criminoso, ou então como subserviente, como serviçal ou subemprego, essas pessoas que cresceram assistindo isso, de uma hora para outra eles começam a ver negros em situações que eles não viam na televisão hoje. Olha, peraí, eu até vi aquela novela da Globo quando eu tinha 8 anos de idade, tinha um negro lá que fazia acontecer, mas o que eu estou vendo hoje é diferente. Eu vou consultar o médico, é negro. Chego ali, tem um escritório ali de advogados, o advogado é negro. Eu ando um pouquinho mais, tem uma empresa de engenharia, o engenheiro é negro. Isso vai quebrando o preconceito. Eu ligo a televisão, vejo a propaganda do Banco do Brasil e os atores são negros. Isso vai quebrando o preconceito. E olha que coisa fantástica, pessoal. À medida que, para o Brasil, não para as elites financeiras, à medida que você vai quebrando o preconceito, a igualdade vai naturalmente acontecendo. À medida que você vai permitindo que negros ocupem espaços como, por exemplo, a propaganda do Banco do Brasil, as crianças vão vendo negros na propaganda do Banco do Brasil e pensando, olha, eles são iguais a nós. Porque tem uma piada, tem várias piadas racistas no Brasil, preconceituosas, e tem uma piada, olha, para vocês terem um nível das piadas, porque as piadas, elas falam exatamente aquilo que o brasileiro pensa. Uma piada é assim, eu não sou racista, eu trato o negro como se fosse gente. Essa piada, ela é muito simbólica, porque as nossas crianças crescem pensando isso. As nossas crianças crescem olhando para uma pessoa negra, imaginando que aquela pessoa negra está ali para servir. Ou então aquela pessoa negra que está na rua vai roubar. Mas imagine o poder da reversão de ver o negro como médico, ver o negro como engenheiro, ver o negro como advogado. Aí tem um julgamento que aparece na televisão, o juiz é negro. Vamos cair na real, gente. Vamos cair na real. A pior coisa que pode acontecer para a sociedade brasileira é o Bolsonaro começar a reverter isso. Porque o que ele está fazendo? Ele está jogando uma raça inteira para a condição de subespécie. O que vocês acham que vai acontecer daqui a uns anos se o Brasil se tornar um país racista? Olha, se a lei do Moro passa, vai ser fácil, porque é só matar todos os negros, passando a lei do Moro. Mas se a lei do Moro não passa, o Brasil vai ter que conviver com criminosos, porque o Brasil está tirando essas pessoas da condição normal
O Bolsonaro tirou os atores da campanha porque são negros. Agora, todo mundo que vai querer agradar o Bolsonaro não vai colocar negros. Então, enfim, perde toda a sociedade. Porque a nossa sociedade, através da educação e da inclusão de todos, ela poderia chegar a um momento que a criminalidade seria baixa. E aí o que acontece? Surge um sentimento de ódio em uma raça e algumas pessoas viram criminosas exatamente porque não se sentem incluídas na sociedade. É mais ou menos assim, a condição de criminoso daquele cara é exatamente porque aquele cara se revoltou com a sociedade, porque a sociedade não dá oportunidade para eles. Bom, penso eu que as pessoas agora, principalmente negros e pardos, isso porque o pardo tem ou um pai ou uma mãe mais escura, talvez até negro. Então hoje negros e pardos já comecem a perceber, talvez comecem a perceber o que fizeram com o Brasil votando no Bolsonaro e o que fizeram com eles e com o futuro deles.